Mateus capítulo 7, verso 24 até o 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti nesta hora em nome do Senhor Jesus, pela ajuda, pelo socorro do Teu Espírito Santo, para que Ele nos ensine, Ele nos conduza à verdade e Ele realize a Tua obra, Senhor, numa medida maior em nossas vidas. Estamos, Senhor, declaramos a nossa necessidade, declaramos a nossa dependência e também, Senhor, declaramos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, Senhor, quanto às maravilhas do Teu Evangelho, as maravilhas do Senhor Jesus. Por isso te pedimos misericórdia e socorro, Senhor, nesta hora que vamos compartilhar e ouvir a Tua palavra bendita. No nome precioso de Jesus é que nós fazemos esta súplica, Senhor. Amém. Mas esse texto de Mateus 7, né? A partir do versículo 24 até o 27, é um texto bastante conhecido e às vezes nós tratamos mal, né, esses textos que são mais conhecidos por nós, né? Parece que nos acostumamos com eles e não voltamos a eles, né, com aquele coração que devemos ter, né, todas as vezes que vamos meditar na palavra de Deus, aquele coração de iniciante, né, aquele coração de alguém que está assim maravilhado, né, com as palavras do Senhor. E quando assim não fazemos, perdemos, né? E às vezes deixamos de participar de banquetes que a palavra de Deus tem certamente preparado para todos nós. E em todos os versículos, né? Mas há trechos das Escrituras que são especialmente abundantes, né, para o nosso coração. E aqui está um deles, né? E esse texto fala, né, são palavras do Senhor Jesus, que todo aquele que ouvir a palavra de Deus e não praticar, não for um praticante ou alguém obediente, ele vai ter no final da sua vida, com certeza, ou muitas vezes nem tão no final assim, né?
grande tristeza, decepção de ver, né, a sua jornada marcada por grandes fracassos, né? E por outro lado, o Senhor Jesus, ele disse que todo aquele que se dispõe, né, a cumprir a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, ele vai ter alegria, como nós ouvimos o Celso compartilhar aqui no início, né, de ver, né, a fidelidade e a veracidade da palavra de Deus, das promessas de Deus, dos caminhos de Deus, daquilo que o Senhor determinou, né, para o seu povo. Nós vimos Paulo, como o irmão compartilhou, vitorioso ali na sua velhice, né? Mas a base daquela vitória, né, o que estava sustentando aquele júbilo, aquela alegria que estava no seu coração, foi uma jornada de obediência, né? Ele não caiu de paraquedas ali naquele lugar, né, e disse: olha, agora eu vou receber do Senhor a coroa, né, da justiça, e está tudo bem. Não, né? Ele percorreu uma estrada, né, uma estrada, ele cumpriu uma jornada, né? Ele construiu a sua casa sobre esta rocha, né? E muitos ventos, muitos rios sopraram na vida de Paulo, né? E sopraram ferozmente, né? Com muita fúria, né? Mas ele não caiu, né? O seu mundo não desabou. Ele foi sustentado, ele foi preservado, né? E por isso a vida dele até hoje é um grande exemplo, né, para todos nós, é um testemunho poderoso, né, da parte do Senhor para a sua igreja. Então o Senhor Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Veja, irmãos, que não basta ouvir a palavra de Deus, né, e nem conhecer a palavra de Deus. O grande segredo, digamos assim, está em praticar a palavra de Deus. Ouvir é necessário, né, é importante, é precioso, né? Mas o que vai realmente colocar a nossa vida ou firmar a nossa casa nessa rocha, né, é a prática, é a obediência, né? É quando esta palavra de Deus ela é aplicada, né, no nosso dia a dia aqui neste mundo. É quando tomamos a palavra de Deus como verdadeira, né, e damos passos baseados nela. É nesta hora que acontece o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, né? É nesta hora em que a casa vai ser construída sobre a rocha. E construir a casa sobre a areia também é assim, né? Quando não aplicamos ou não vivemos, né, nesse mundo real que estamos, né, quando nós não interagimos, né, com esse tempo presente, baseados, né, ou dirigidos ou conduzidos pela palavra de Deus, pela
pela verdade de Deus, é que nós estamos construindo a nossa casa sobre a areia. E ela vai desabar um dia, você pode ter certeza disso. Porque não há posição neutra aqui, né? Há uma casa que fica de pé e há uma casa que cai, né? Não tem uma que fica balangando ali. Não, né? A verdade é que alguns, né, serão feitos vencedores, né? E outros serão derrotados. Essa é a verdade, né? Terrível verdade, né, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo traz, né, para todos nós. Olhando assim, irmãos, notamos que essa construção, né, ela é para a vida toda. Não basta, em determinados momentos, em determinadas situações, nós darmos passos neste mundo em obediência. O Senhor Jesus aqui está falando de uma jornada que cobre toda a nossa vida aqui neste mundo. Desde o dia em que Ele nos chamou até o último dia. Isso aqui vai estar finalizado, né, quando o Senhor Jesus nos chamar para fora deste tempo aqui, né? Paulo diz, olha, a minha hora, o meu momento está chegando. Eu já estou indo, a minha partida já está marcada, né? Ela já chegou. Mas Timóteo ainda tinha todo o caminho para percorrer, né? Ele estava só começando. E isso é muito importante, irmão. Como vamos viver a nossa vida? Como estamos vivendo a nossa vida? Isso aqui é decisivo. Vamos andar por esta terra tendo como rocha sob os nossos pés a palavra de Deus praticada, aplicada ou não. Veja que esse mundo ele é turbulento, né? Ele é desafiador. Aqui não é um lugar, como o pessoal costuma dizer, para amadores, né? Aqui é complicado, né? E essa escolha, essa decisão, né? Essa resposta, ela é demandada de nós. Vamos tomar a palavra de Deus e vamos viver de acordo com ela ou não. O que precisa ser destacado aqui é que o Senhor Jesus, ele disse que quem pratica a palavra de Deus é como quem constrói casa sobre rocha. Então a palavra de Deus, ela é confiável. Bem-aventurado o homem, né, que confiar de todo o coração na palavra de Deus. Ela é suficiente para manter a nossa casa de pé, soprando os rios, batendo os rios, aliás, soprando os ventos,
a palavra de Deus ela é suficiente para sustentar a nossa vida. Porque ela é a verdade. E o Senhor está dizendo aqui que não há, além da palavra de Deus, absolutamente mais nada capaz de sustentar a nossa vida aqui neste mundo. Se você lançar, digamos assim, a sua sorte sobre qualquer outra coisa, você vai naufragar, você vai perder. Você vai ser destruído, você vai ser derrotado. E lançar, né, a nossa sorte sobre a palavra de Deus não é só, né, eu vou frisar bastante isso hoje, não é só ouvir, não é só entender a doutrina, né, mas é sobretudo aplicar aquilo na vida, ou viver de acordo com aquilo. Porque é nessa hora que as coisas realmente acontecem. Veja que o Senhor Jesus, ele disse que esse segundo grupo aqui que só ouve e não pratica, né, ele só vai descobrir que ele está num barco furado quando a adversidade bater na sua porta, né, ou quando ele for exigido. Aí o seu mundo cai. Mas aqueles que vêm andando com o Senhor, e vivendo a sua palavra, quando as dificuldades chegarem, porque elas chegam, né, ele permanecerá de pé. E terminará a sua carreira sem nenhuma decepção. E será vitorioso, com certeza, para a glória de Deus. Um grande exemplo do que estou falando para os irmãos, no Velho Testamento foi o patriarca Abraão. Eu queria que você abrisse no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. Versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, quando a palavra de Deus chegou no coração, no ouvido de Abraão, quando Deus disse para Abraão: sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, Abraão obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então, qual foi a resposta de Abraão? É que ele partiu. Ele deixou a sua casa, ele deixou sua cidade, né? Deixou sua parentela, ele pegou as suas coisas, sua mulher e foi. Então a obediência de Abraão, ela é vista aqui, ela acontece aqui. Quando Abraão coloca a sua mochila nas costas e sai, né? Ele não sabia aonde que era esse lugar que Deus queria que ele fosse, né? Mas ele saiu, ele foi. Ele considerou a palavra de Deus verdadeira, né? E se colocou debaixo dela e foi.
porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E o verso 9 que eu pulei, né? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 14. Porquanto os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. E pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Veja quantas coisas maravilhosas aconteceram com Abraão. Deus chamou ele e acabamos de ver que ele obedeceu. Deus falou para ele: eu vou te dar uma terra, né? Ele falou: tá bom. Só que ele nem sabia onde que era essa terra. Mas ele se pôs a caminho. E o texto fala que ele peregrinou, né, nessa terra, muitos anos, andou e viveu nela, em tendas. E a única coisa que ele tinha era a palavra de Deus, a promessa de Deus. Que aquela terra seria dele, seria de sua descendência, né? E mais no finalzinho aqui da vida de Abraão, né, nós vemos que quando Isaac já havia nascido, Deus então manda Abraão sacrificar Isaac, ou oferecer Isaac em sacrifício. E o texto fala que mais uma vez Abraão obedeceu. Tomou a palavra de Deus como verdadeira, né? E fez exatamente o que Deus havia mandado, né? E o texto fala que aqui Abraão, né, ele considerou Deus poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. E o texto fala que de onde, né, figuradamente, o recobrou. E também vimos, né, que Abraão, no final da sua vida aqui, né, ele já havia descoberto, né, que a terra que Deus havia prometido para ele não era propriamente a terra de Canaã ou algum lugar neste mundo. Se bem que Deus havia prometido isso também, né? Mas que se tratava, na verdade, de uma pátria celestial. Porque Deus havia prometido, né, para Abraão, né, era fazer dele, né, alguém participante, né, dos seus céus, da sua glória. E o autor de Hebreus fala que Abraão viveu todos os seus dias, né, esperando essa promessa. E ele contemplou ela de longe. Ele viu essa cidade de longe. E ele ainda está aguardando esta cidade, né,
que lhe será dada juntamente com todos os demais santos. Né? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque veja como Abraão, né, ele caminhou aqui neste mundo. Ele recebeu a palavra de Deus como verdadeira e ele respondeu, ele obedeceu, ele saiu na sua jornada, né, agora conduzido e levado pela palavra de Deus. E nós notamos que, enquanto o tempo passa, né, Abraão vai conhecendo a Deus e vai descobrindo, né, que aquilo que Deus estava fazendo nele, para ele e nele, né, era muito maior do que aquilo que ele inicialmente pensava. Né? Talvez quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, ele tinha em mente que Deus lhe daria, né, apenas uma terra aqui neste mundo, apenas um lugar aqui, né, nesse tempo presente. Mas antes de morrer, Abraão descobriu, né, que o Senhor, na verdade, estava fazendo dele, né, um participante da sua glória eterna. E Abraão considerou Deus poderoso para fazer isso. Porque quando Isaac foi pedido em sacrifício, ele não teve dúvidas. Ele tomou Isaac e ia sacrificá-lo. Oxalá, irmãos, a nossa vida seja assim neste mundo, sustentada pela palavra de Deus e guardada pela palavra de Deus. Talvez alguém lá de Ur dos Caldeus, se encontrasse Abraão 50, 60 anos depois, ou quem sabe bem no finalzinho da vida de Abraão, de repente poder olhar para Abraão e falar assim: escuta, Abraão, mas parece que não deu certo, né? Você saiu lá de Ur dos Caldeus, falou que Deus estava te chamando para uma terra, Ele ia te dar essa terra, Ele estava te dando uma grande herança. Mas cadê a herança? Né? Cadê a terra? E aí, Abraão? Parece que você está mais pobre, está mais desamparado do que quando você saiu lá de Ur dos Caldeus. Mas essa não era a verdade. Abraão agora era um homem que via os céus. Abraão agora era um homem que sabia que Deus era poderoso. E que ele ia cumprir a sua palavra, não só permitir que ele visse a cidade celestial, mas que ele entrasse nela e fosse feito realmente participante dela. O mundo de Abraão, a casa de Abraão, não desabou quando Abraão chegou no final da sua jornada e Abraão colocou a mão na cabeça e disse: o que eu fiz com a minha vida? Eu podia ter ficado lá em Ur dos Caldeus, ter me aposentado lá, ter ganhado muito dinheiro. Eu podia ter ficado lá sossegado. Andei todos esses anos aqui, nessa terra seca, para cima e para baixo, e agora estou aqui. Não, mas não era essa a declaração
de Abraão. Abraão conhecia Deus. E conheceu de tal maneira que Deus não precisou, vou colocar assim, dar a Abraão ali, nos dias da sua vida, né, que de fato, ou que realmente ele desfrutasse dessa herança celestial, né, para ele se convencer de que realmente Deus era fiel e verdadeiro. Não, Abraão tinha se tornado tão confiante no Senhor que para ele foi suficiente contemplar de longe, ver de longe, ou ver pela fé e considerar Deus poderoso para cumprir as suas promessas. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Volte lá para Mateus. No capítulo 7, ainda, no verso 13 e 14, Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, largue a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmão, são poucos homens que querem andar nesse caminho com Deus. A grande maioria não quer esse caminho. Esse caminho é estreito, é porque tem pouca gente nele. Não é porque o inimigo está em cada esquina ali, tentando fechar o caminho e apertar ele cada vez mais. Ele é estreito porque não tem usuário, ele é assim, de baixa, pouco movimento. Pouco movimento. Agora, a grande multidão, ela precisa de um caminho bem largo, porque é muita gente. É muita gente. O caminho que conduz à vida, né, a porta que conduz à vida é estreito. É muito estreito. São poucos os que acertam com ele. O Senhor Jesus está falando da mesma coisa. São poucos. A casa da maioria cai. Né? Não suporta. Termina num vazio, num vácuo, né? Termina num prejuízo total. Quer dizer, são poucos que podem dizer o que Paulo disse no final da vida dele: corri a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Porque para poder dizer isso no final da nossa jornada, nós temos que obedecer a palavra de Deus enquanto estamos percorrendo este mundo aqui, irmão. A nossa vida, nossa caminhada, ela precisa ser desenvolvida sobre essa base da aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Se queremos, de fato, construir a nossa casa sobre a rocha.
ou se queremos de fato andar nesse caminho estreito que conduz à vida. Andar no caminho largo é fácil. É o caminho da maioria. É o caminho onde a palavra de Deus é desprezada e o homem vive de acordo com a sua cabeça. Esse é o caminho largo. Não precisa fazer nada. Quem já nadou em rio aqui? Já nadou em rio com correnteza? Você quer descer rio abaixo, onde tem água forte, sem correnteza, é só deixar levar. Leva você embora. Mas tenta ir no sentido contrário para você ver. Nós estamos, irmãos, num mundo onde a palavra de Deus é desobedecida. Ela não é tomada como verdade. Não é ela que governa a vida da maioria dos homens. Pelo contrário. E foi assim que nós nascemos, e foi neste lugarzinho aí que a graça de Deus, foi nesse lugarzinho aí que o Senhor nos alcançou. E Ele disse para nós, sai daí. E o que nos está sendo proposto, o que nos foi proposto, é um caminho da obediência. Ou seja, o caminho em que a palavra de Deus agora vai ser o nosso fundamento. O que vai governar a nossa vida. E é quando isso acontece, é que nós vamos conhecendo a Deus. Erramos bastante se pensarmos que podemos conhecer a Deus apenas lendo as Escrituras. Erramos bastante. Precisamos ler as Escrituras para conhecer o Senhor. Mas não só isso. Temos que permitir, temos que praticar, temos que obedecer aquela palavra que chegou ao nosso coração, aos nossos ouvidos, enfim, na nossa vida. Porque o Senhor é a rocha. É aonde nós construímos a nossa casa. É a partir do Senhor que construímos a nossa casa. Mas esse finalzinho do capítulo 7, ele não pode ser estudado e desconsiderando todo o sermão, o resto do Sermão da Montanha. Esse capítulo 7, né, junto com o 6 e com o capítulo 5, formam o que nós chamamos aqui no Evangelho de Mateus de Sermão da Montanha. O senhor fez essa pregação, né, sobre uma montanha lá em Israel, por isso tem esse nome. Isto aqui é uma peça só, capítulo 5, 6 e 7. Então, quando o Senhor Jesus fala aqui de obedecer a sua palavra, ou de não obedecer a sua palavra, ele está falando de tudo que ele falou a partir do capítulo 5. Quer dizer, se queremos ver como que a casa cai ou como a casa fica de pé, nós temos que pegar lá no capítulo 5 e ver o que o Senhor Jesus falou. Capítulo 6.
É dessa palavra que ele está falando. E eu anotei alguns versículos aqui, e eu queria encorajar os irmãos, depois, com calma, né? Meditasse nesses 3 capítulos, para ver como o que o Senhor Jesus falou aqui é maravilhoso. No capítulo 5, verso 2, que palavra que o Senhor Jesus está falando? Todo aquele que... De que palavra o Senhor Jesus está falando? Todo aquele que ouve essas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ele está falando disso aqui, ó. E o Senhor Jesus então passou a ensiná-los, capítulo 5, verso 2, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultais, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, aqui está o caminho para quem quer construir a casa sobre a rocha. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos. Quantas palavras o Senhor Jesus disse para aquela multidão ali? Que eles deveriam ser mansos, que eles deveriam ser humildes, que eles deveriam chorar com os que choravam, que eles deveriam ser misericordiosos, deveriam ter um coração limpo, deveriam ser pacificadores, que eles seriam perseguidos, seriam injuriados. Olha o versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar-o fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Para Abraão, o Senhor disse: Abraão, sai da sua terra, da sua casa, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Para a grande multidão sobre o monte, Jesus disse: vocês são o sal da terra. O Senhor está dizendo isso para o seu povo. Se vamos obedecer a palavra de Deus, temos que tomar isso como verdade. Não para um dia, para 2, para 3, mas para a vida toda. O Senhor nos colocou como sal neste mundo.
Versículo 14. Vós sois luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Para Abraão, Deus disse, sai daí, Abraão. Para a multidão sobre o monte, ele disse, vocês são a luz deste mundo. Quando que construímos a nossa casa sobre a rocha? Quando tomamos esta palavra como verdade, como mandamento do Senhor para a nossa vida. E vamos viver ela. Por quê? Desta mesma natureza, com esta mesma qualidade, é feita, é constituída a rocha onde a nossa casa está sendo construída. Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Era sobre isso aqui que Jesus estava falando lá. Quem ouve a minha palavra e pratica, constrói a casa sobre rocha. Ó, vocês, como lâmpadas, foram acesos e foram colocados não debaixo da cama, mas no velador. E agora a vossa luz deve brilhar diante dos homens. Isso equivale ao que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua casa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu. Se queremos terminar a nossa jornada como quem combateu o bom combate, quem está pronto para receber a coroa da justiça, aqui está o caminho. Aqui está a palavra que precisa ser obedecida na nossa vida. É isso aqui que precisa ser encontrado em nós. Versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É esta palavra que o Senhor Jesus está dizendo lá no capítulo 7, que nós devemos praticar, obedecer. E então estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha, e a nossa vida não será um fracasso. O mundo está cheio de tolo, né? Mas como que faz? Mas a palavra de Deus falou que se o nosso coração estiver irado, né? Veja que algo que aparentemente parece ser muito pequeno, mas
aos olhos de Deus é muito grande, porque o Senhor sabe de onde isso está vindo. Mais alguns versículos. 27. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. É esta palavra que precisa ser obedecida. Trinta e 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também à esquerda, ou a outra, né? E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Capítulo 6, verso 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 19, desse capítulo 6. Não acumule para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu li apenas alguns versículos onde a palavra de Deus, anunciada ali no monte, colocada para aquela multidão como mandamento, né, do Senhor Jesus, está sendo citada aqui por ele no capítulo 7, dizendo que quando ela for praticada, verdadeiramente o praticante estaria ou estará construindo a sua casa sobre a rocha. Mas quando ela deixar de ser obedecida, ele estaria construindo uma casa sobre a areia e a sua ruína seria certa. Veja, irmãos, que esses versículos que eu li tocam coisas do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, nosso trabalho, as nossas coisas. Mas a palavra de Deus precisa governar tudo, se queremos percorrer esse caminho estreito até o fim. E se assim for, irmão, não haverá decepção para nenhum de nós no final da nossa jornada. No capítulo 7, no verso 15, quero ler ainda mais algumas coisas para os irmãos, para a gente fazer um contraponto aqui. Veja que o Senhor Jesus está no final do seu discurso, né, do seu sermão. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas.
que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos as conhecereis. Nem todo o que me diz, presta atenção nisso, irmão. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja, irmãos, que o caminho largo não é outra coisa senão praticar a iniquidade. Ou viver fora do governo da palavra de Deus. Não se sujeitar à palavra de Deus. E interessante que o Senhor coloca aqui, né, nesse contexto, a figura do falso profeta. Normalmente nós pensamos no falso profeta como alguém que vai fundar aí uma heresia, né? Alguma coisa assim grande, alguma coisa que vai chamar atenção, alguma coisa extraordinária, né? Mas aqui, o falso profeta é alguém que não está frutificando ou fazendo a vontade do Pai revelada por Cristo em todos esses mandamentos que ele acabou de anunciar ali no Sermão do Monte. Ou seja, o falso profeta, ele é falso profeta porque a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, não frutifica na vida dele. Apesar da sua afirmação, Senhor, Senhor, Senhor. Apesar da sua insistência, né? Profetizamos em teu nome. Expelimos demônio em teu nome. Fizemos milagre em teu nome. Mas não fizeram o que precisava ser feito. Obedecer a palavra de Deus. Ou viver pela palavra de Deus. Construiu casa sobre areia. E foi grande a sua ruína. Interessante que o falso profeta aqui, parece que ele enganou ele mesmo, né? Porque ele não acredita que é falso profeta, porque ele está dizendo, Senhor, mas eu fiz tanta coisa, Ele não sabia que não conhecia a Deus. Porque o Senhor teve que falar para ele, apartai-vos de mim, eu nunca conheci você. Por que esse
falso profeta que nunca conheceu a Deus, porque ele nunca praticou a palavra de Deus. Ele não fez como Abraão, que Deus falou para ele, sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão foi. Ele nunca fez isso. Talvez ele estudou muito sobre Deus, ele leu muito sobre Deus, ele tinha uma boa teologia sobre Deus, mas ele não era praticante da palavra de Deus. Ele não tocou lá na rocha, que é o próprio Deus, para construir a sua casa. A sua vida não era uma extensão da rocha. Era uma coisa separada. Jó, irmãos, viveu uma boa parte da sua vida assim, até que o Senhor deu um trato em Jó. E finalmente ele pôde dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Eu quero ler mais dois textos, mas primeiro vamos ler Hebreus capítulo 12 e nós já vamos finalizar. Hebreus 12. Verso 25. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por toda, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas que texto terrível, né? Mas maravilhoso ao mesmo tempo. O autor diz que muitos, no passado, e se referindo logicamente ao povo de Israel, recusaram ouvir a palavra de Deus através de Moisés, quando o Senhor falou ali no Monte Sinai, né, deu a lei para o povo de Israel, e como consequência disso, pereceram. Né? Morreram, literalmente morreram. Aí o autor diz, se isso aconteceu com eles, que foram advertidos por Moisés, como o mediador, né? E eles ouviram uma palavra que ainda não era a plena revelação de Deus, o que será de nós? Que aquele que nos adverte nesses dias do fim é o próprio Deus, o Filho de Deus, e que nos trouxe a palavra completa, plena. E essa palavra plena não só tem poder para abalar a terra, mas também os céus.
Ou seja, é algo muito maior, muito superior. E aí o autor prossegue. Diante desta palavra, as coisas que são abaláveis, elas serão removidas, elas serão tiradas, elas não permanecerão. Ô, irmãos, o Senhor Jesus lá no capítulo 7 de Mateus, ele disse que aquele que ouve a palavra dele, a palavra de Cristo, o que ele havia acabado de falar, e praticasse aquilo, construiria uma casa sobre a rocha. E essa casa não iria cair. O vento ia soprar, as dificuldades iriam vir, mas ela ia permanecer de pé. O autor de Hebreus aqui está colocando essa mesma verdade, só que de um outro jeito. Ele diz que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é rocha eterna. Ela não cai, ela não passa. E por ela ser assim, ela denuncia, ela expõe tudo aquilo que é fraco, tudo aquilo que é pobre, tudo aquilo que é areia, tudo aquilo que não permanecerá eternamente, tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que é o falso profeta que está lá, que eu acabei de ler o texto. E ele prossegue, né? Que aquelas coisas que não são abaláveis ou abaladas, então permaneçam. Por quê? Porque nós recebemos um reino inabalável. E aí ele encoraja os irmãos dizendo, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de um modo agradável. Deus, na sua graça, em Cristo Jesus, nos concedeu a glória de participarmos do seu Filho Jesus, de sermos introduzidos no seu reino eterno. O reino do Filho de Deus jamais terá fim. Todas as coisas passarão, mas o reino do Senhor nunca passará. E a graça de Deus nos concedeu isto nele mesmo. Para quê? Pelo qual servimos a Deus de um modo agradável, com reverência e com santo temor. Ô irmão, se você está em Cristo, você já foi colocado nesse reino eterno. E o chamado de Deus para a tua vida é para que você faça a vontade dele ou corresponda de forma correta com a sua palavra. E então a sua vida permanecerá. No último dia da sua jornada, você poderá dizer, como disse Paulo, corri a carreira, guardei a fé e agora eu vou receber a coroa. Sopraram os rios, sopraram os ventos, vieram as dificuldades, mas recebemos um reino inabalável. E ele diz que devemos fazer isso com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo
consumidor. Os do passado que pereceram foram deixados como exemplo. Eles ouviram a palavra de Deus. E no meio do caminho, ou antes mesmo da metade do caminho, eles desprezaram ela. Não quiseram viver por ela. Não consideraram ela verdadeira, fiel e eterna. E foram viver segundo seus corações. E morreram, irmãos, e pereceram. Desprezaram o Senhor. Não honraram o Senhor. Mas o autor de Hebreus traz essa exortação. Nós ouvimos algo muito maior que eles. A mensagem que ouvimos é terrível, porque a palavra que chegou ao nosso coração foi trazida pela boca do próprio Deus feito homem, e ela não só abalou o Monte Sinai, mas abalou os céus. E por graça de Deus, nos foi dado participação nesse reino eterno. Então vamos fazer a sua vontade, ou seja, vamos nos submeter à sua palavra. Mas essa palavra não é uma palavra, temos que sair procurando ela desesperadamente aí como algo difícil de ser encontrado, alguma coisa que só os teólogos, grandes teólogos têm conhecimento dela. Não! Esta palavra aqui do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Trate o seu irmão bem, não chame ele nem de tolo. Você é luz do mundo, é sal da terra. Não acumule tesouro aqui neste mundo, porque a traça e a ferrugem vai comer. Não tente servir dois senhores, que você não vai conseguir. Por último, eu quero ler 1 Pedro, capítulo 1. Verso 23. 1 Pedro 1, 23 ao 25. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. É verdade, irmãos, que nascemos fomos gerados pela palavra de Deus. No momento que o Senhor nos salvou, a palavra de Deus estava presente, estava atuante. Ela participou da nossa salvação ali. Mas não só ali. Ela continua nos salvando.
gerando de novo. E interessante que o apóstolo Pedro, ele fez o contraste, né, com a fraqueza da carne, com a glória, né, da carne, dos homens ou deste mundo. E denuncia aqui a sua fraqueza, sua miséria, sua pouca duração, a sua corrupção, né? Toda a carne é como erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. É a mesma casa lá da areia que quando vem o vento cai e tudo termina em nada, em desilusão, em fraqueza. Mas a palavra de Deus não, ela permanece eternamente. E Pedro diz, olha, vocês foram e estão sendo, né, gerados ou regenerados, né, por esta semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Que permanece eternamente. Eternamente. E esta é a palavra que nos foi evangelizada. Irmãos, o grande privilégio que nós temos como filhos de Deus aqui neste mundo é que nós podemos interagir, digamos assim, com a eternidade por meio da palavra de Deus. Aqui está o segredo. Nós podemos comer e beber daquilo que é eterno mediante a palavra de Deus. Ou nós podemos desfrutar das realidades do Deus eterno por meio da sua palavra aplicada em nossa vida. E isso salva, isso continua salvando a nossa alma. E toda obra que for feita, e todo milagre que for feito aí, permanecerá eternamente. É assim que a casa é construída. Você nunca se perguntou, mas como que é essa casa? Como que eu posso fazer essa casa? Como que é esse negócio? Veja que é uma casa construída sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus. O que é construído está misturado com a rocha, com o fundamento. Vai adquirindo a mesma natureza, a mesma condição. Por que Abraão saiu de Ur olhando para o chão e depois de um tempo ele estava olhando para cima? Porque ele foi interagindo com a palavra de Deus. A palavra de Deus foi levando ele para o céu. Por que Paulo pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido? Eu sei em quem eu tenho crido. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra de Deus durante toda a sua vida. Por que o falso profeta de Mateus 7, o Senhor falou para ele, eu não te conheço, e você também não me conhece. Por quê? Porque ele nunca obedeceu
Os judeus um dia falaram para o Senhor Jesus, nós temos Deus como nosso Pai, nós não conhecemos nosso Deus. O Senhor Jesus falou, não, vocês são filhos do diabo, porque vocês não fazem a vontade dele, do Pai. Vocês querem me matar? Nosso Deus, nosso Pai, suplicamos no nome de Jesus que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, que o Senhor incline o nosso coração de tal maneira, Senhor, de fazer a Tua vontade, cumprir a Tua palavra, seja o deleite da nossa vida, Senhor. E todas as manhãs, todas as tardes e noites, nosso coração te deseje mais, Senhor, do que qualquer coisa desta vida. Teu Santo Espírito pode nos conduzir nesse caminho, Senhor. E pode nos revelar quão maravilhoso Ele é. Ele é estreito, Senhor, porque poucos andam por Ele. Mas bem-aventurado aqueles que andam, Senhor, por Ele. Nos livre, Senhor, do caminho largo, Senhor, espaçoso, aonde está uma multidão, Senhor, cega, que não te conhece e que foge, Senhor, da Tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor.